Perigo. Hoje vamos falar sobre preenchedores faciais, mas na verdade vamos falar sobre um preenchedor bem específico chamado PMMA, não é verdade? E essa sigla assim tão inocente, na realidade quer dizer polimetilmetacrilato, nada mais é, pessoal, do que um plástico que vem num veículo em gel, ou seja, são esferas plásticas, microesferas plásticas que vêm num gel e que são utilizadas para preenchimentos. Mas a Anvisa, que é o nosso órgão regulador, né, aqui no Brasil, não permite a utilização desse material com fins estéticos. Então eu acho que é bem importante a gente esclarecer quais são, então, finalmente, os tipos de preenchedores liberados, quais são os tipos de preenchedores faciais seguros e quais são os tipos que você utiliza. Vamos lá. O polimetilmetacrilato, como eu já falei, é um grande perigo e é o fruto desse nosso bate-papo aqui hoje, mas basicamente existem três preenchedores. Os preenchedores autólogos, ou seja, gordura, e na minha opinião é o melhor preenchedor de todos, porque é do seu próprio organismo, e desde que seja colocada no local certo, tá certo? Ele tem um resultado muito bom, e não só como volume que você dá ao paciente, mas principalmente porque você também estimula colágeno, fatores de crescimento, coisas desse tipo. O segundo é o ácido hialurônico, tá certo? Que, ao meu ver, a grande vantagem do ácido hialurônico é sua reversibilidade, ou seja, eu tenho mecanismos de dissolver esse ácido quando a gente coloca no rosto do paciente, se porventura ele migrou, ou se porventura eu coloquei mais de um lado do que do outro, ou se porventura de forma acidental houve alguma obstrução de algum vaso sanguíneo. E o pior de todos, o PMMA. Por quê? Qual é a grande desvantagem do PMMA? É sua irreversibilidade. Ele é permanente. Uma vez colocado, ele não pode ser retirado, a não ser que seja cirurgicamente. Por isso, inclusive, que está se falando muito sobre o PMMA atualmente, porque existe um pedido oficial à Anvisa para que este produto seja de fato proibido, porque alguns consultórios, né, alguns profissionais, infelizmente fazem uso, e não sei, inclusive, se vocês estão acompanhando, né, que Mayara Cardi, acho que é assim que se fala. Isso, a esposa de Thiago Nigro. Ela vem compartilhando em suas redes sociais, inclusive, um dilema, né? Ela está pensando em engravidar e ela está extremamente preocupada com quais são os riscos que esse PMMA teria ou terá, né, para o bebê que ela virá a carregar no ventre. A gente tem tido muitos pacientes que têm nos procurado, né, em busca de remover o PMMA de forma cirúrgica. É uma cirurgia extremamente delicada, né? A Alexandre vai falar um pouco mais sobre isso. É possível, mas eu tive a oportunidade de acompanhar algumas dessas cirurgias e a gente vê a delicadeza que é a remoção e o quanto realmente o profissional precisa estar extremamente capacitado, né? Algumas estruturas nobres, recentemente um preenchimento labial foi retirado, realizado com PMMA, foi retirado, e a gente via a artéria labial totalmente envolta nisso daí. Então, Alexandre, conta um pouquinho pra gente quais são os riscos, né? Por que o PMMA é tão perigoso e quais são os riscos para um bebê, por exemplo? Eu acho que primeiro a gente precisa contextualizar, né? O PMMA, ele, como eu falei, é um plástico. E esse plástico, ele está envolto num veículo que nós chamamos em gel. Então ele pode sim ser aplicado, não deve, mas pode. E o que é que acontece? Uma vez que esse gel, ele endurece, ele fica duro, pessoal, como uma pedra. E ele fica migrando nessa região, né? É muito importante, até para que a gente possa entender. Quando a gente faz um preenchimento, o processo de envelhecimento daquela face, daquela pessoa, ele é contínuo, ele vai continuar. E o que é que acontece? Uma vez que esse material ele está envolto nos tecidos ao redor dele, ele começa a pesar. Então, os resultados a curtíssimo prazo podem até ficar resultados, vamos lá, aceitáveis, mas a médio e longo prazo é um desastre, eu posso garantir isso daí. Quais são as complicações, quais são as reações adversas desse material? Ele tem uma inflamação crônica, ou seja, você está muito bem aqui, de uma hora para outra você amanhece inchado. Esse é o grande relato, a grande maioria dos pacientes que eu tive que realizar cirurgias para remover esse material relatavam, né? Que estava tudo bem aqui
e aí no dia seguinte amanheceu inflamado. Ah, eu tive um quadro gripal e enchei muito o rosto, né? Então isso é muito comum, essa inflamação crônica. Inclusive endurecido, né? Exatamente, é uma pedra, né? A Maiara tem compartilhado muito isso daí, detalhe, né? Ela acorda com as maçãs do rosto bem endurecidas e inflamadas, então isso é algo muito, muito comum. Todas essas complicações que eu estou falando são complicações do ponto de vista local, né? Migração, endurecimento, formação de nódulos, certo? E o que é mais grave, ao meu ver, é o risco de obstrução de artérias. O que é que eu quero dizer? Quando você está fazendo um preenchimento, acidentalmente, isso aí pode acontecer com qualquer profissional, independente da qualificação desse profissional, por digamos, uma anomalia do percurso de uma artéria, por exemplo, que você achava que estava num local, está em outro, e acidentalmente você injetar esse material dentro da artéria. Quando isso acontece com ácido hialurônico, eu posso pegar uma substância chamada hialuronidase e dissolver esse produto. Imediatamente. Imediatamente, né? E todos os consultórios de profissionais sérios, com certeza, tem essa substância lá para um backup, digamos assim, para uma urgência. É algo, inclusive, que a gente espera que vença, que a gente não utilize, né? Por quê? Porque uma vez que você obstrui essa artéria, você pode ter uma necrose naquela região que a artéria irriga, alimenta, certo? Se esse tipo de acidente acontece com PMMA, é um desastre, porque você vai necrosar aquele tecido. Então, todas essas complicações nós vemos nas mídias o tempo todo, né? Hoje em dia, inclusive, há pouco tempo, um farmacêutico em Santa Catarina, salvo engano, está sendo processado, já foi cassado já a licença dele de atuação, porque ele injetou no glúteo de uma paciente, tá certo? E necrosou, e ela perdeu parte daquele tecido. Tem um caso também bem famoso de uma paciente que perdeu toda a boca, né? Isso. Então, assim, que fique claro que aqui a gente não está falando mal dos preenchedores. De forma alguma. Nós estamos alertando para o perigo de fazer isso de forma com um material que é extremamente perigoso, danoso, mas que é comercializado no Brasil, né? Então, um dos alertas que fica aqui nesse vídeo é procure saber o produto que está sendo aplicado no seu rosto. É muito comum que a gente receba no consultório pacientes que simplesmente sentam na cadeira do profissional. Eu fiz um preenchimento. E não querem saber. Inclusive, grande parte dos pacientes que têm PMMA no rosto não sabem que tem. Eles acreditam que tem apenas um preenchedor, né? Quando a gente está aqui conversando com vocês, que o preenchimento com ácido hialurônico, ele é facilmente dissolvível, por isso que é o que a gente opta por usar. E o PMMA, não, né? O PMMA é algo que pode ser removido cirurgicamente em parte, nem sempre é possível retirar tudo. Né? Justamente por esse mecanismo de adesão que ele tem às estruturas. Então, por exemplo, há 2 dias eu fiz uma remoção, foi uma cirurgia extremamente delicada, uma cirurgia extremamente difícil do ponto de vista anatômico, porque esse material ele estava envolvendo a artéria. Então, literalmente, eu tive que dissecar tudo, porque aquela artéria tinha uma perfusão, né, passava sangue e ia alimentar uma região. Eu não podia simplesmente queimar essa artéria e remover tudo. Artéria labial. Artéria labial. Porque senão ia trazer uma necrose para aquele lábio, né? Todas essas complicações que eu comentei até agora são complicações locais. Mas existe também, e isso tem uma larga descrição na literatura, a respeito de aumento de vitamina D. Então, o PMMA ele tem a capacidade de fazer uma hipervitaminose D. Isso aí provoca o quê? Uma hipercalcemia. O que seria isso? Um excesso de cálcio. E esses pacientes podem, inclusive, desenvolver uma insuficiência renal. Tem um caso muito próximo, acredito que 2 anos aproximadamente, faleceu uma atriz argentina muito famosa, uma semana depois que fez um preenchimento com PMMA. Teve uma hipercalcemia, evoluiu para uma insuficiência renal e foi a óbito. Então, eu falo que, na realidade, os profissionais que utilizam desse material têm muita sorte, porque o número de complicações deveria ser muito maior. Eu tive acesso a alguns artigos que falam de algumas estatísticas, né, falando das tentativas de remoção sem ser cirúrgicas, né? Existe uma alternativa de você injetar, por exemplo, corticoides.
anti-inflamatórios hormonais naquilo ali, para diminuir os granulomas, diminuir esse processo, digamos, inflamatório. Mas o que a literatura, é um consenso na literatura científica, é que isso de fato não resolve, né? Esse é um produto que mesmo que você tire o paciente daquela fase aguda, ele pode voltar e ele vai voltar a ter problemas. Infelizmente, a única solução de fato é remover o maior volume possível desse material no procedimento cirúrgico. Então, para finalizar esse vídeo, eu acho que a gente poderia aqui trazer algumas dicas do que fazer. Afinal de contas, eu não vou mais poder utilizar preenchedores, né? Então, vamos finalizar esse vídeo com algumas dicas importantes sobre o uso de preenchedor. Se você quer fazer preenchedor facial, eu acho que a dica número 0 é: conheça o produto que está sendo utilizado. Observe se o profissional está abrindo aquele produto para você. Observe não apenas o nome comercial daquele produto, como também a substância, né, que está contida nele, a data de validade. Conheça, não simplesmente sente na cadeira de alguém e realize preenchimentos sem saber aquilo que está sendo aplicado. Outra dica, doutor Alexandre. Eu acho que é muito importante, eu vou voltar para essa dica antes de dizer outra, né? Eu acho que é muito importante, veja a caixa, veja a embalagem, veja lote, veja, isso se chama rastreabilidade. É muito importante que você saiba o que está sendo colocado no seu rosto. Saiba qual é a nacionalidade do produto, onde ele foi fabricado, lote, fabricação, tudo. É muito importante, inclusive, nessas embalagens vem etiquetas que devem ser dadas ao paciente. O paciente, digamos que eu vou fazer um preenchimento num paciente e, porventura, sei lá, eu infartei, morri. Esse paciente vai chorar pela minha morte, mas ele precisa continuar fazendo aquelas aplicações anuais. Então é importante saber qual é o material, né? Outra dica muito importante mesmo, é saber do profissional qual é a experiência que ele tem na utilização daquele produto. Hoje, o mercado é muito volátil, toda hora está chegando produtos novos e às vezes a gente encontra algumas empresas que chegam no Brasil e de repente fazem um trabalho de marketing muito grande, jogam muito produto, mas aquele produto não se adequa muito à nossa qualidade de pele, às nossas expectativas técnicas, inclusive. Então, ver também qual é a experiência que o profissional tem na utilização daquele produto. E outra dica essencial, né? Além de saber a experiência que aquele profissional tem na utilização daquele produto, eu considero, inclusive enquanto paciente, a importância de saber qual é o grau de conhecimento da anatomia facial que o profissional que você está buscando tem, né? Porque a harmonização facial, todo mundo sabe, é hoje algo largamente difundido, né? Muitos profissionais fazem harmonização facial, mas a gente sabe que poucos profissionais são de fato capacitados para fazer. Então, antes de realizar um procedimento, tenha em mente, procure saber qual o grau de conhecimento da anatomia facial que aquele profissional. E uma coisa que eu também acho muito importante, já que você falou de anatomia, a anatomia é essencial, sem dúvida, eu acho que é o alicerce, né, que move a nossa especialidade, mas acima de tudo é você entender o mecanismo de envelhecimento facial. Como é que ocorre esse mecanismo? Como é que ocorre a migração dos depósitos de gordura? Como é que a arquitetura óssea vai se modificando, tá certo? Ah, isso é conteúdo para outro vídeo. E acima de tudo, saber o limite que você pode ajudar, né, ou trazer sequelas para o paciente. Existem alguns pacientes que já têm indicação cirúrgica e nesses a harmonização não vai trazer benefícios. Entendeu? Inclusive, fique ligado, se você quer saber mais sobre como acontece o processo de envelhecimento, gravaremos outro vídeo na sequência que eu acho que é bem importante e complementar. É isso aí. Para esse conteúdo. Se gostou desse conteúdo, dá o seu like aqui para que a gente possa continuar difundindo aqui informações relevantes para você. E compartilhe com mais pessoas que possam estar, você pode estar salvando vidas, você pode estar fazendo um grande favor a alguém muito querido. Compartilhe.